Ok, boa noite a todos. Queria só confirmar que me estão a ouvir. Perfeito. Estou aqui num cenário no exterior de casa. Suponho que esteja toda a gente a jantar. Isto é a melhor hora para falar sozinho. E portanto tenho também, ao contrário da intervenção anterior, feita por alguém com bom aspecto e muito menos quilos do que eu, tenho este prime time, se fosse em televisão era top, para falar de um assunto se calhar mais formal, mas infelizmente também não posso brincar tanto quanto queria, porque posso ter alguns prospects ou clientes a assistir, e portanto convém manter alguma credibilidade. Eu vou falar de assuntos sérios que nos tocam a todos, mas que, enfim, também da forma como a visão que tenho e de que a organização também que represento tem para os resolver. Todos certamente ouviram falar, ou sabem, pelo menos contactos já tiveram de certeza com a chamada autenticação forte, um segundo fator de autenticação que cada vez é mais comum nas nossas relações digitais, nas relações digitais que temos com organizações, e portanto é sobre isso que eu vou falar um bocadinho, tentar explicar ou dar uma visão de que será realmente forte esta autenticação ou será necessário fazer algo mais para a tornar mais forte. A apresentação está em inglês e peço desculpa por isso. Eu também, se houver alguém que não fala português, assim ao menos percebe o que está escrito e talvez não abandone ao fim de pouco tempo. Eu sou CEO de uma empresa 100% portuguesa, muito disruptiva, a Polygon, e também vos vou falar num slide sobre ela. Portanto, a minha apresentação divide-se em falar um bocadinho da Polygon, explicar o conceito de autenticação forte nas relações digitais, falar de problemas e desafios atuais relativamente a esse conceito e dar aqui uma visão de um futuro mais seguro naquela que é a relação entre as organizações e a sua componente digital e a relação remota com os utilizadores, no fundo com todos nós. Aqui estamos a falar de bancos, de Estado, mas não apenas, de todo o tipo de organização digital que troca informações seguras, sensíveis, privadas, com os utilizadores. Não é necessário serem financeiras ou serem informações do Estado, podem ser informações de saúde, podem ser outro tipo de informações. Sobre a Polygon, mudando aqui um bocado o background para ficar mais Portugal, nós estamos, de facto, já nos internacionalizamos, nós temos escritórios no Porto e na Sadina, na Sadina Setúbal, de onde a empresa também tem uma origem relevante e onde estão também muitos dos nossos técnicos. A empresa é composta por 37 pessoas, 37 profissionais, quase todos developers, ou 29 developers, eu sou um dos que não sou, e portanto, felizmente, esta apresentação, infelizmente por um lado, podíamos divertir um bocado mais, felizmente por outro, ninguém me vai conseguir embaraçar, porque, pelos vistos, não consegue fazer perguntas. O que é que a Polygon faz? A Polygon presta serviços de identificação e autenticação para garantir a facilidade de uso e a intransmissibilidade da gestão de identidade numa relação remota e sem assistência. Isto é uma definição comprida, traduzi-la para português, preferia dizê-la em inglês, mas no fundo o que é que isto quer dizer? Quer dizer que garantimos que quem está a utilizar um app, um website, até via call center, e a interagir com uma organização, é quem diz ser que é e não um fraudster, portanto alguém a fazer um ataque ou alguém a tentar fazer-se passar por essa pessoa. Essencialmente trabalhamos com validação de documentos e extração de informação de documentos com inteligência artificial, muito computer vision aqui, identificação e autenticação, o core, através de biometria, e portanto seja de face, de reconhecimento facial, de autenticação facial, de autenticação por voz, de autenticação por impressão digital sem contacto. Portanto, são as três tecnologias, as duas primeiras nomeadamente mais utilizadas. Depois também uma componente fundamental da relação remota e que a biometria sem ela não significa nada, que é provar que de facto é um ser vivo a realizar aquela operação, e a assinatura digital qualificada, que é também uma das necessidades dos nossos dias para assinatura de contratos e formalização de determinado tipo de operações de forma remota.
E, portanto, vou entrar aqui um pouco em teoria. Este primeiro slide que vem a seguir é altamente boring, porque tem uma definição, mas vão perceber que é só uma introdução àquilo que é a explicação. E, portanto, as regras de autenticação forte foram definidas para que, enfim, operações delicadas e remotas não sejam baseadas apenas, por exemplo, num username password, e, portanto, nós já nos cruzamos com isto na nossa relação com o nosso banco, na relação, essencialmente com a banca, por exemplo, agora, também por causa da nova diretiva de pagamentos, por causa dos segundos fatores de autenticação, de recebermos uma OTP por SMS, e normalmente é o método mais utilizado neste setor, até quem tiver a chave móvel digital também utilizam o mesmo método e, portanto, o receber um outro fator que não apenas o login, por exemplo, numa aplicação, para, nesse caso, comprovar um dos 3 elementos. Portanto, o login comprova o something the user knows, como aqui refere, o OTP vai comprovar a posse. Portanto, a OTP é dirigida, a mensagem é dirigida a um device, a um SIM card, comprova a posse. O terceiro fator, e portanto, deste triângulo de fatores, portanto, o sabe, sei, tenho, e o terceiro fator é o sou, e portanto é aquele que nós também nos dedicamos mais. E uma das coisas que esta regra de autenticação forte diz é que estes fatores devem ser independentes, no sentido de que a quebra de um destes fatores não deve comprometer os outros. E isto é importante para o que vou dizer depois. Portanto, este é o triângulo virtuoso e a autenticação forte exige que 2 destes fatores sejam validados para concretizar uma transação, por exemplo, uma transferência bancária, a partir de determinados montantes, e depois também tem regras específicas que são respeitadas. E normalmente o que nós então validamos mais comumente é o have, através de um smartphone que recebe uma OTP, e o know, através de uma password, de um PIN, da credenciação, da autenticação daquela app. Tipos de segundo fatores de autenticação. O push notification, que no fundo são apps de autenticação, nós enfim, já as desenvolvemos para bancos também inclusivamente, não são muito ainda utilizadas neste setor. Portanto, on-time password são apps que geram códigos, igualmente ao receberem um código, um OTP, por e-mail ou SMS, e depois há métodos bastante mais fortes, como o two-factor token, que no fundo são dispositivos físicos que são ligados a um computador ou são emparelhados com um dispositivo via Bluetooth, por exemplo, para fazerem a validação do fator posse, que não através de um SMS, por exemplo. E também os biometrics, porque quando não são local site, portanto, quando não são no device eles fazem o papel das passwords, para serem out of band do device, têm de ser server-side e são intransmissíveis. O fator mais adotado são as OTPs, via app ou por SMS, e esta adoção de OTPs abriu uma janela para novos tipos de ataques que direcionam-se mais ao indivíduo e não propriamente ao servidor dos bancos, e isto, portanto, passamos todos a ser targets. Temos o dispositivo de autenticação, a entrada para o nosso banco nas nossas mãos, e dentro desse dispositivo e através desse dispositivo conseguimos cumprir os objetivos de relação com esse banco. Eu aqui estou mais a falar de banca, que também é a nossa área mais relevante e aquela que estou mais habituado, mas isto aplica-se a qualquer outro tipo de organização. E também outros fenómenos que têm agora surgido, que já eram frequentes e que surgem ocasionalmente, de autofraude e, portanto, de o próprio dizer que não realizou determinado tipo de autenticação, e como a organização não controla todos os elementos de autenticação, por vezes aqui geram-se problemas. Aqui o que quis fazer foi a descrição mais genérica, que no fundo encaixa neste slide, que é: para cumprirmos a autenticação forte, e para as organizações cumprirem a autenticação forte, devem validar 2 destes 3 fatores, e, como refiro outra vez, normalmente validam-no através de, enfim, um login numa app,
e o envio de um OTP para o device, para um device, normalmente o smartphone, em que estamos a fazer a operação. Problemas e desafios. Os problemas e desafios prendem-se com não só com os vários métodos de entrada, seja quais forem os fatores. Um dos métodos que são as credenciais, passwords ou outras semelhantes, que são completamente transacionáveis, fáceis de hackear e fáceis de serem alvos de ataque de engenharia social e de phishing, aliás, e com incidentes conhecidos por todos, que escuso-me também a detalhar muito mais, e, portanto, métodos frágeis que continuam a ser incrivelmente utilizados, continuam a ser incrivelmente roubados e continuam a provocar enormes prejuízos e crescente anualmente. E o disparate nas passwords é tão grande que o que este quadrado aqui nos diz é que este estudo da Dataprot diz-nos que, apesar de 91% das pessoas perceberem os riscos, por exemplo, de reutilizarem uma password, 61% delas continuam a reutilizar passwords, ou 61% das pessoas continuam a reutilizar passwords, não 61% das 91%, mas 61% das 100%. E, portanto, um indicador de que as passwords, este método tão legacy de autenticação, ainda talvez estejam para ficar e são claramente um ponto de ataque. E, portanto, tem aqui um question mark aqui do lado direito, o knows, o fator saber, é um fator facilmente, que se pode comprometer muito facilmente. E o próprio World Economic Forum alerta para isso, isto é uma notícia recente, mas não é um problema recente, como é evidente, esta notícia é deste ano, mas há várias organizações e instituições que apontam de facto para um caminho de desadoção, se é que esta palavra existe, das passwords para um dos fatores de autenticação. Nomeadamente este fator de autenticação knows e o fator de saber é um fator que será sempre alvo de um ataque fácil e cada vez mais fácil, porque cada vez as pessoas se relacionam mais digitalmente com organizações e, portanto, estão mais habituadas a receber e-mails, SMS, telefonemas e portanto, enganar pessoas é trabalho full-time de milhões de pessoas. E, portanto, há milhões de pessoas dedicadas à fraude e a fazer a fraude de forma consistente, a atacar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e a ficar muito satisfeita com taxas de sucesso de 1, 2%. Porque isso significa muito retorno. Portanto, o fator de autenticação do conhecimento é um fator muito frágil. O fator de autenticação da posse, que, como referi há pouco, um dos métodos mais utilizados é o OTP por SMS, também por app, mas essencialmente por SMS, viaja num canal extremamente fraco, que já há anos condenado, mas que teima em persistir, que é o canal SS7, portanto, que é um canal em que facilmente alguém pode estar à escuta e desviar ou copiar, sem o próprio se aperceber, a informação que é transmitida por ali e, portanto, daí estas questões que, além do canal levantar outros problemas, não vou também estar aqui a detalhar muito para não vos consumir, e além de esta inconsistência e não ser um canal prioritário, porque até são problemas mais de usabilidade, além também da questão do smishing que cresce todos os anos, a verdade é que alguém com apenas o nosso número de telefone e consiga cracar a rede SS7, como disse, não é difícil, pode basicamente tomar posse do SIM card e com isso fazer um conjunto de operações que levam a tomar posse, no limite, de aplicações, dos telefonemas, dos SMS, e por vezes pode passar até algum tempo até que a pessoa-alvo consiga aperceber-se que foi hackeado. Pronto, isto já aconteceu há 2 ou 3 anos, um grande ataque a um banco alemão, e o caminho acho que é mais extraordinário, é que estas coisas vão acontecendo, mas os métodos mantêm-se. Portanto, um ataque provocou prejuízos muito grandes, precisamente pelo método que aqui vos expliquei, mas o que é certo é que a maior parte das organizações continuam
a usar este tipo de métodos. E chegamos ao WIS, que é o método, portanto, falei-vos do conhecimento, falei-vos da posse e agora falo-vos do ser, aqui também com explicações mais detalhadas sobre como o ser local, portanto, a validação local, nomeadamente os devices já têm dispositivos de biometria, mas este ser local que muitas vezes não serve para substituir ao fator, não serve para substituir o fator posse, serve para substituir o fator conhecimento, são também completamente alvo e vítimas, não apenas da posse do telemóvel, da invasão de várias formas de ataque ao telemóvel, mas também são vítimas de craqueamento por outro tipo de engenharias. Aqui uma demonstração de uma demonstração simples também de um fingerprint impresso numa película de silicone, pode ser feita através de uma recolha muito simples, como ali está revelado num objeto que a vítima tocou. Pode ser feito até através do escurecimento do ecrã, naqueles telemóveis que permitem que com o dedo se desbloqueie no ecrã. Alguém com o controle do nosso telemóvel pode escurecer remotamente a operação sem o próprio user notar e ficar com uma cópia perfeita da sua impressão digital. Não há qualquer tipo de prova de que aquilo é um dedo vivo, por isso também coloquei esta desagradável referência recente, mas que nos deve alertar a todos, não é? Que foi o corte de um polegar de alguém que foi uma vítima no Algarve de um homicídio e que, enfim, as assassinas, putativas assassinas, terão cortado os indicadores da mão direita para poderem desbloquear devices e poderem operar as contas bancárias, como aliás o fizeram, chegando a roubar dinheiro. E portanto os utilizadores cada vez mais, como vos dizia, são o target. Nós somos o target, nesta altura somos a first line of defense de uma série de organizações e portanto nós próprios devemos ser os primeiros interessados em que determinado tipo de questões de segurança não sejam facilitadas. De uma forma muito resumida, e terminando com esta questão dos problemas, para seguir passar para possíveis soluções e uma visão sobre soluções. Portanto, se o dispositivo é comprometido, todas as apps que usarem a autenticação local estão desprotegidas. Portanto, todos vocês conhecem, quem tenha aplicações bancárias, todas elas permitem utilizar a autenticação do próprio dispositivo para fazer o login. Portanto, além disso, a autenticação local não permite uma utilização cross-device, portanto, mudarmos de dispositivo implica mudar de credenciais. A autenticação local também não é controlada pela organização e, portanto, em caso de disputa como a autofraude, é algo bastante difícil. E o Strong Customer Authentication, portanto, a autenticação forte não é atingida quando ambos os fatores são verificados no mesmo dispositivo, por todas as razões que vos referi, e, portanto, em conclusão, os atuais estándares de autenticação forte são transmissíveis. E, com isso, há aqui uma fragilidade em aberto para todos nós. E, portanto, invisto os últimos minutos, 9 minutos para acabar um minuto antes desta apresentação, explicando a nossa visão para um futuro mais seguro nesta área das relações digitais, e que tem a ver com a componente biométrica. Não é tout court a comparação biométrica, eu vou-vos explicar em mais detalhe, mas o que é certo é que a comparação biométrica é preferida. Este é um estudo da Visa já deste ano, e por vezes os cidadãos que respondem ao estudo não sabem exatamente a que é que está a ser referido do ponto de vista do que vou aqui também referir mais à frente, mas há uma percepção de 2/3 deles preferirem uma autenticação biométrica às passwords, por algumas razões como estas que aqui estão, entre outras. Portanto, não terem de se lembrar de passwords é uma vantagem e, como aqui vos falei, a repetição de passwords sendo um autocrime é algo que infelizmente muitas pessoas fazem para evitar terem de se lembrar de várias. Portanto, há uma percepção clara de segurança, portanto, mesmo alguém mais leigo percebe que há uma segurança aumentada sobre passwords, e também
uma forma de não perder ou não esquecer, tem um pouco a ver com o primeiro, um método de autenticação relevante. E, portanto, aquilo que esta componente biométrica é um M-factor, mas é um M-factor que não é, portanto, um fator intransmissível, mas que não deve ser validado no device pelas razões que aqui também já referi. É um M-factor, pode ser validado um reconhecimento facial, um reconhecimento de voz, um reconhecimento de íris, inclusive em grande crescimento, a validação comportamental, e, portanto, o mapeamento de comportamentos e validação contínua comportamental, que é algo que também no futuro vai influenciar muito, que são autenticações intransmissíveis, porque são ligadas àquela ser, àquela pessoa, e devem ser feitas fora do dispositivo, e com um patamar aqui fundamental, ou aqui duas observações fundamentais, um que tem a ver com não apenas fazer, por exemplo, um reconhecimento biométrico de face, mas termos a certeza que não estamos a ser alvo de um ataque, por exemplo, de uma fotografia, de um vídeo ou de uma máscara de alta resolução, realista, máscara hollywoodesca, e, portanto, por exemplo, os ataques com deepfake ficam eliminados porque são vídeo, ataques de fotografia mesmo de alta resolução eliminados, mas sobrava, digamos assim, até há bem pouco tempo, a capacidade de replicar o rosto humano, utilizando materiais muito evoluídos, como silicones e resinas. Mas a capacidade para fazer uma análise 3D, que no fundo é também o que o iPhone X faz até certo ponto, mas fazê-lo por software é sempre muito mais robusto, a capacidade de fazer uma análise 3D e fazê-lo de uma forma muito rápida, por software e apenas com uma câmera normal, traz muitas vantagens sobre uma análise 2D, que normalmente até é uma análise que distorce, digamos assim, a face da pessoa, dependendo da proximidade da câmara. E, portanto, a nossa abordagem e a minha perspectiva, e aquilo que gostava um bocado de transmitir como ideia de um seguro mais futuro, um futuro mais seguro, aliás, também para ganhar adeptos para esta luta, e é uma luta já que levamos há algum tempo e que não vamos desistir dela, que é fazer portanto, na relação remota entre utilizadores e organizações, conseguir comprovar documentos, comprovar vida e validar biometricamente as pessoas para possibilitar uma presença até mais segura do que a física num balcão, porque, por exemplo, conseguem-se detectar diferenças entre gêmeos com as comparações biométricas. Este é um exemplo de flow que temos num cliente específico que utiliza um conjunto de soluções que estão descritas em cima para fazer um registro, para permitir o acesso ao net banking do banco, mas pode ser, por exemplo, também utilizado para recuperação de credenciais, que são coisas que dão muito trabalho hoje, e, portanto, no momento conseguimos fazer isto, utilizando este tipo de tecnologias. Em breve vão ter também novidades no que diz respeito à chave móvel digital, utilizando precisamente esta abordagem. E depois, uma vez que fizemos este registro inicial, se guardarmos de facto do lado do servidor, a organização conseguir guardar um template biométrico que fica completamente anonimizado e, portanto, não fica relacionado com dados pessoais, o utilizador apenas utiliza uma app ou um website, olha para um ecrã, o template é enviado de forma encriptada e depois é feito um conjunto de validações server-side, a validação de vida, o biometric check, três dimensões, e também a verificação de um replay attack. Enfim, é impossível que duas operações de biometric check 3D sejam exatamente iguais, e, portanto, esta capacidade de verificar ataques é também muito importante e é devolvida um valor e uma resposta normalmente sim ou não, para, como resposta de é o indivíduo que está a fazer a operação ou não é o indivíduo que está a fazer a operação. E como vantagens, e para terminar, gostava de referir apenas que este tipo de abordagem é muito simples para utilizar, para o utilizador, simples para escalar numa organização, só a questão de uma organização interna, seja para colaboradores internos, seja para os clientes, e muito simples para gerir. Aliás, quem tem de gerir esta área de credenciais, de passwords, de acessos, de segurança, encontra um problema sempre, ou ocupa muita parte do seu tempo e algumas funções dentro de algumas grandes organizações. Muito difícil de quebrar, estamos a falar de tecnologias certificadas, a maior parte delas, e, portanto, submetidas a testes por entidades acreditadas do setor, e, portanto, mesmo investimentos muito grandes em hacking não têm sido bem sucedidos. Tem uma segurança de privacidade, porque, como vos referi, há uma anonimização daquilo que é
uma imagem de uma cara e aquilo que é um template. Para além disso, as coisas não ficam, o template não fica relacionado com nenhumas informações pessoais e, portanto, são processos de autenticação biométrica e não aqueles que vemos na China ou na Rússia de uma câmara apontada para a rua e fazer reconhecimento facial sobre as pessoas que estão nessa rua, e havendo uma base de dados dessas pessoas, conseguem, obviamente, saber exatamente quem é. E, portanto, atingimos, através desta abordagem, a intransmissibilidade da autenticação, e pronto, era esta a minha mensagem principal. Espero não ter sido muito técnico, acho que é uma preocupação que, enquanto profissional e responsável desta empresa, mas também a empresa como um todo, aquilo que temos vindo a lutar nos últimos anos é para que entidades oficiais, até a nível europeu, reconheçam, e julgo que tem sido feito um caminho, que é preciso fazer alguma coisa, é preciso aumentar os estándares de segurança, porque os ataques até têm sido poucos relativamente ao que nós achamos que vão ser no futuro, porque isto é um processo em transição e, portanto, quanto antes as organizações têm de se defender destes ataques. Queria-vos agradecer quem me convidou, pedir desculpa se o cenário atrás ficou de repente muito escuro, mas isto não é um fake, é mesmo um arbusto, e pedir desculpa também se me alonguei, se fui muito maçudo, se fui muito técnico. Espero que tenham gostado, é um assunto que nos diz respeito a todos e vamos vendo por aí. Um abraço a todos e bom fim de semana. Obrigado aos que viram, que certamente foram poucos, por ter prescindido de meia hora da sua hora de jantar. Grande abraço.